agradecer muito a presença de todos, dizer da importância desse debate. Eu acho que a participação aqui de 3 deputados federais, mais a presença do deputado Alex Fontaine também, que passou aqui. Mas está aí, eu não tinha visto. Então, por favor, eu faço questão de agradecer a presença do deputado Alex e dizer que é uma honra e uma satisfação muito grande poder tê-lo aqui. É um dos grandes debatedores da questão tributária brasileira e é uma pessoa que debate com a cabeça aberta, com um senso de busca da verdade que é louvável sob todos os aspectos, e eu agradeço muito a presença. Certamente vamos querer ouvir a sua opinião uma vez terminadas essas apresentações e quando tivermos a fase dos debates. Eu gostaria de mencionar o seguinte: por que nós estamos fazendo esta apresentação? Nós temos uma proposta há já bastante tempo, que é a proposta de um imposto único. Essa proposta do imposto único, eu queria mencionar a todos os senhores, ela foi elaborada há mais de, falaram aqui em várias décadas, em realidade faz 30 anos, foi em 30 anos, foi em 1992 que eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo, e que eu chamei de Por uma Revolução Tributária. E naquele artigo eu propunha um imposto único nacional. Essa proposta do imposto único nacional, por mais atraente que pareça, ela tem se revelado, de certa forma, inviável. E por uma razão muito simples. Nós temos uma federação complicada, com 3 níveis de governo. Diferentemente de todas as outras federações no mundo, nós temos um nível de governo federal, nós temos os estados, e depois nós temos 5.600 municípios que têm competências constitucionais tributárias, fazem parte da federação. E, portanto, a proposta de juntar tudo num imposto só, passando por cima do pacto federativo, da organização federativa que existe no Brasil há 140 anos, certamente é uma tarefa muito difícil de ser realizada. E eu fiz a minha autocrítica. Eu cheguei à conclusão de que a proposta, ainda que desejável, é uma proposta que precisa ser construída ao longo do tempo, quem sabe 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma geração. Não se muda uma organização de um país, um pacto federativo, que, como eu disse, tem 140 anos, da noite para o dia. A ideia, portanto... Cadê o negocinho? A ideia, portanto, da movimento... Vai um por um, por favor. Não. A ideia do imposto único, e na época eu propus um imposto único sobre movimentação financeira. Não se esqueça, isso foi há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, falar num tributo desse tipo era quase que uma heresia. E, de fato, causou muita polêmica na época, houve muito debate, muita discussão, as críticas foram muito grandes, mas o mundo evoluiu. E, em 30 anos, a ideia da movimentação financeira está ganhando espaço no rol dos instrumentos tributários disponíveis a todos os países do mundo. Então, vejam, o objetivo desse seminário é mostrar a todos aqueles que têm discutido a ideia da utilização de um tributo sobre movimentação financeira, não é uma jabuticaba brasileira, não é uma experiência utilizada por alguns países latino-americanos na década de 70, 80 do século passado, e que, por força das circunstâncias, acabou não se consolidando como um instrumento tributário forte, poderoso, consistente e duradouro. O que nós queremos mostrar é que, com a evolução do mundo, esta forma de tributação está sendo crescentemente utilizada como um instrumento complementar, coadjuvante de qualquer reforma tributária no mundo. Então, eu queria deixar muito claro a todos os senhores aqui. Nós não estamos discutindo o projeto do imposto único, esse é um outro debate. Eu vou fazer uma rápida pincelada para os senhores entenderem o que é que eu pretendo. O objetivo da coalizão Simples Brasil é simplesmente alertar a sociedade brasileira
que tributação sobre movimentação financeira não é jabuticaba brasileira, não é palavrão, como normalmente se utiliza quando se equaciona a tributação sobre movimentação com a famigerada CPMF, não é absolutamente voltar atrás no tempo, mas sim nós ajustarmos a nossa realidade, a visão do mundo digital ao que efetivamente está acontecendo. Esse é o objetivo primeiro desse debate, discutir tecnicamente o que é tributação sobre movimentação financeira. E, para isso, nós trouxemos um professor da Universidade de Harvard, professor Antônio Weiss, que está discutindo a implementação de um imposto sobre transações financeiras nos Estados Unidos. Trouxemos um professor da Universidade de Zurique, Departamento de Finanças da Universidade de Zurique, professor Marc Chesnay, que tem a mesma proposta também na Suíça, debatendo e discutindo com a comunidade acadêmica europeia. E trouxemos também depoimento da Hungria, que é o único país europeu que já começou a utilizar, desde 2013, um tributo sobre movimentação financeira, idêntico ao que era a nossa antiga CPMF, com diferenças evidentes de modus operandi. Mas então, nós queremos mostrar que esse debate é um debate que nós devemos, pelo menos, sentar sem preconceito, sem chavões, sem frase feita, com a cabeça aberta, tentando entender o que é esse tributo. Nenhum tributo é perfeito, nenhum tributo é perfeito. E, certamente, um tributo sobre movimentação financeira está longe de ser um tributo perfeito, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de equidade. Mas a mesma coisa pode ser dito de um imposto sobre valor agregado, que tem vantagens e desvantagens. Pode ser dito do imposto de renda, que tem vantagens e desvantagens. O que nós precisamos é analisar o trade-off. Como nós vamos avaliar vantagens e desvantagens de um e de outro tributo. E como nós podemos montar uma espécie de um cardápio de instrumentos, onde todos eles, os convencionais, os clássicos, os ortodoxos, possam conviver com esses mais modernos, mais digitais, menos burocráticos, mais automáticos, e construímos um sistema tributário que se ajuste, pelo menos no atual momento, às nossas pretensões. Portanto, a primeira coisa que eu vejo na ideia do imposto único é uma enorme dificuldade num país federativo. Eu fiz a minha autocrítica. Hoje eu não defendo mais um tributo único para o país como inteiro. Há projetos aqui nesta casa que propõem exatamente isso, e eu respeito. Eu acho que é importante, eu acho que trazem contribuição, mas eu não vejo possibilidade, assim, a curto prazo, de um projeto como esse eventualmente evoluir de forma positiva. Então, as dificuldades são enormes. E o Pacto Federativo, evidentemente, é a grande dificuldade. Agora, o curioso é que a ideia do imposto único, ela não vingou como imposto único nacional, mas ela vingou como conceito da unicidade tributária. Então, o que é que eu estou querendo dizer aos senhores? Os dois grandes projetos hoje de debate da reforma tributária, os dois projetos que têm o maior protagonismo no debate é a antiga PEC 45 e a PEC 110. E olha que curioso, esses impostos preconizam exatamente a ideia de um imposto único. Só que é um imposto único vertical. Ele só pega uma coluna tributária, ou seja, todos os impostos de consumo. Mas a ideia é construir um imposto único de consumo. A PEC 45 e a PEC 110 fazem isso. O Simplificar Já trabalha em 3 colunas, da União, dos estados e dos municípios. A dificuldade técnica já está resolvida, portanto, estou sendo convidado a ir muito rapidamente. Eu estava fazendo um pouquinho de enrolação aqui para a gente poder ir, mas eu faço questão de dizer aos senhores, e eu vou passar rapidamente e vou deixar esse material para ser eventualmente discutido. Portanto, o Pacto Federativo é a primeira dificuldade. Agora, a ideia da unicidade tributária pegou.
O deputado Alexis, por exemplo, é um defensor da PEC 110, da PEC 45. O que é isso, deputado? É um imposto único com base IVA. O que eu proponho é um imposto único com base em movimentação financeira. Então, o conceito da unicidade, ou seja, juntar coisas, construir um sistema mais enxuto, com menos impostos, essa ideia pegou, mas não avançando nos vários degraus do nosso pacto federativo, do nosso estilo de governo. Portanto, o grande problema é que um imposto único de base IVA, e é um imposto único, nos nossos trabalhos mostra um deslocamento de carga tributária em desfavor dos serviços intensivos em mão de obra. Não é que um IVA seja ruim, não, o IVA é um imposto moderno. 160 países utilizam. Segmentos do setor produtivo ainda funcionam com cadeias de produção típicas de uma economia industrial do século passado, e esse imposto é muito apropriado para esse tipo de produção. Agora, para o mundo moderno, aonde um celular como esse não tem cadeia de produção atrás dele, o que ele tem? 10% do valor disso aqui é vidro, plástico e umas peças que são compradas. 90% é o quê? Marca, tecnologia e inovação, e isso acontece na última etapa do processo de produção, que é quando a Apple vende o produto. Então, 90% do valor é agregado na última etapa de produção. Cadê a cadeia de produção desse celular? Não existe. E o processo de produção moderno é exatamente isso. As cadeias de produção estão se transformando em networks de produção, onde a tecnologia e a inovação é, de fato, o grande instrumento de agregação de valor. Então, nós vamos passar para o próximo. Aqui eu falei para os senhores que o problema é que o setor de serviço teria um aumento de carga tributária grande. Eu vou mostrar para os senhores por que eu acho isso, caso, né, a PEC 110 seja aprovada nos moldes da PEC 110. Mas o argumento que eu ouço com muita frequência é muito estranho. E diz o seguinte: primeiro, o setor de serviço paga pouco imposto. Eu ouço muito isso. O setor de serviço paga pouco imposto, paga menos imposto do que o setor industrial. Portanto, é justo que se desloque carga tributária da indústria para o serviço. Segundo argumento, que eu ouço com bastante frequência: o setor de serviço é consumido por rico, pobre não consome serviço. Como se saúde não fosse serviço, transporte coletivo não fosse serviço. É lógico que é possível até que, dependendo da cesta de consumo, de fato, as classes mais abastadas consumam mais serviços. Agora, não existe esse desequilíbrio que justifique um projeto de reforma tributária que desloque, da forma como desloca, a carga tributária da indústria para ser suportado pelo setor de serviços. Até porque isso aqui é um trabalho que eu quero mostrar aos senhores. Não vamos comparar o que é a carga tributária do setor de serviços só na tributação de consumo. Nós temos que olhar a carga tributária do setor como um todo, incluindo imposto de renda, sobre folha, etc. E quando nós fazemos isso, juntando todos os impostos federais, Seguridade, sobre serviço, ISS e ICMS, esse aqui incide sobretudo sobre indústria, não tem dúvida nenhuma, o serviço não paga esse. Mas o serviço paga muito disso. O serviço paga isso, mas é uma alíquota muito mais baixa. Então, veja, eu fiz isso aqui, e aqui nós vemos o seguinte: a carga tributária global, a agricultura é 12,9%, a indústria 13,3%, de fato, a indústria paga mais do que a agricultura. O setor do comércio paga menos, 7,8%. A atividade financeira bancária, 6,4%, e serviços, 15,4%. Quem é o campeão de imposto no Brasil? Somando o conjunto de impostos, não é a indústria, é o setor de serviço, 15,4% do seu faturamento é imposto.
Tá? A média nacional é 10,8%. Passando para o próximo rapidamente, eu vou acelerar porque eu não quero cansá-los. Aqui eu fiz um cálculo do que aconteceria se nós aplicássemos a PEC 110 com uma alíquota global, somando o IBS e a CBS de 25%, porque a ideia do PEC 110 é um IVA dual, haveria dois tributos, né? A soma desses dois tributos daria 25%, pelo menos essa é a estimativa que existe. E aqui é a carga tributária atual. Esse é o sistema em vigor hoje. Por exemplo, o setor de serviço tem, na sua produção, nos tributos sobre consumo, mais INSS, 27% de imposto no preço do produto. Com a PEC 110, com uma alíquota de 25%, iria para 30%, um aumento de 13% de carga tributária. A agricultura teria uma queda, seria beneficiada. Extração mineral, um enorme aumento de carga tributária. A indústria de alimentos ficaria meio no 0 a 0. Quais são os grandes favorecidos da PEC 110? Indústria, menos 6%, e intermediação financeira, menos 6%. Quais são os grandes prejudicados? Serviço, mais 13%, comércio, mais 17%, e os outros, aqui enfim, então o que eu estou querendo mostrar para os senhores é que não é justo uma reforma tributária que desloque carga tributária do serviço da indústria para o serviço, porque a carga tributária atual já está mais ou menos equilibrada. E, portanto, se houver uma redução para esse setor e um acréscimo para esse, haverá um enorme desequilíbrio. Deixa eu passar rapidamente, agora eu vou acelerar. Qual é a ideia do Imposto Único Federal? Eu rapidamente quero mostrar para os senhores entenderem a lógica. Primeiro, não dá para se fazer uma reforma ou se sonhar com o Imposto Único Nacional. Nós precisamos fazer um Imposto Único Federal, depois um Imposto Único dos Estados e depois um Imposto Único, quem sabe, dos municípios. E lá na frente, aí sim, rompermos o pacto federativo e juntar tudo. Enquanto isso não é feito, não é possível, né? Então, vamos trabalhar por cortes. O primeiro corte seria o Imposto Único Federal, e depois eu vou falar sobre o Imposto Único dos Estados e dos municípios. Aqui a ideia, e para os senhores entenderem a ideia do Imposto Único Federal, aqui é o orçamento do governo federal em 2019. 2020 foi ano de crise, 2021 também é um ano que tem muita crise, então eu peguei 2019 para vocês entenderem. A arrecadação total, 1.614 trilhão. Aperta aqui, vai apertar. A Seguridade, só para financiar a Seguridade, 50% desse 1.600 bilhão é para financiar a Seguridade. 816 bilhões arrecadado através das contribuições previdenciárias, da COFINS, da CSLL, que é um adicional do imposto de renda, mas é um tributo para o custeio da Seguridade, mais os outros, dá 800 bilhões. Então, primeira constatação. O governo federal tem um grande pilar de despesas. Qual é esse primeiro grande pilar? É o previdenciário ou Seguridade. Absorve a metade da arrecadação, através de contribuições. Não são compartilhadas com estados e municípios. Segundo bloco, é o que eu chamo um bloco fiscal. É aquele bloco que gera receita através de impostos. Para quê? Para pagar os ministérios, fazer investimento, pagar a folha de salário, pagar o serviço da dívida, enfim, as atividades típicas de governo. Ela absorve 609 bilhões. Olha que interessante. Sendo que a metade disso vai para estados e municípios. Então, o governo federal fica só com 300. De 1,6 trilhão, ele tem para custear tudo 300, porque a metade disso aqui vai para estados e municípios. Isso aqui, esse bloco inteiro, vai para a Seguridade. Depois tem outras coisas aqui, que dá mais 188, aí é a arrecadação que o governo faz em nome de terceiros. Não é receita do governo. A FGTS não é receita do governo. O governo gere, administra, etc., mas é do trabalhador. A mesma coisa com salário, educação e outros itens que representam 188. Portanto, isso aqui, simplesmente o governo arrecada em nome de terceiros. O que o governo arrecada para ele gastar é esse bloco e esse bloco. São dois pilares, portanto. Vamos para o próximo? Qual é a nossa ideia? A simplificação radical do nosso sistema tributário com dois impostos. Um para financiar o pilar fiscal
e outro para financiar o pilar da Seguridade. O pilar fiscal seria financiado com imposto de renda. O que eu proponho é que o imposto de renda continue vigindo como é hoje, como está hoje. É o imposto que menos problema causa no país hoje. É um imposto que, se nós formos elencar aqueles que mais problemas traz, litígio, custo de compliance e tudo, o menos incomodador, não sei a palavra, o que menos incomoda é o imposto de renda. O que causa menos incômodo é o imposto de renda. Então, ele continua existindo, até porque é um imposto muito bom para, se for bem gerido, para se fazer equidade de distribuição de renda. Esse é o melhor imposto. Esse continua existindo. Agora, o resto será tudo eliminado e nós criaríamos um imposto sobre movimentação financeira que nós estamos chamando de IUF. E aqui eu quero rapidamente terminar. Pode apertar. Esses impostos todos aqui, IPI, IOF, CSL, contribuições patronais, tudo isso aqui, a forma de arrecadação, os valores serão arrecadados. Desapareceriam com o imposto sobre movimentação financeira com uma alíquota de 1,21%. Tá? Essa é a proposta do Imposto Único Federal. Muito simples, não muda radicalmente nada. Em realidade, consolida todas as contribuições patronais no imposto sobre movimentação financeira e acaba com o IPI, que ninguém tem grande apego a esse tributo, todo mundo quer acabar com ele mesmo. Só o resto aqui, tirando o IPI, é tudo contribuição para o financiamento da Previdência. Rapidamente, então, para eu terminar, se nós fizermos esse modelo, o governo federal vai continuar arrecadando os mesmos 22% do PIB que arrecada hoje, com a alíquota de 1,21%. 11% do PIB seria arrecadado para o pilar Seguridade, o imposto de renda arrecadaria 6% para o pilar fiscal, e esses outros aqui são impostos extrafiscais que continuarão existindo. Imposto de importação, FGTS, previdência individual, todas essas coisas continuam existindo. Rapidamente passar para o outro. Aqui é a distribuição entre estados e municípios. Quando eu apresentei esse projeto ao presidente Mendonça Filho, a primeira observação que ele fez foi o que vai acontecer com os estados e municípios. E, de fato, é uma pergunta absolutamente pertinente. Eu fiz um esforço de responder tardiamente a sua pergunta, mas tento responder aqui. Isso aqui é a regra atual hoje. Estados, Fundo de Participação dos Estados, municípios, aquele adicional de 1% que é dado julho, setembro e dezembro, e mais os fundos constitucionais, representam hoje 50% do bolo da arrecadação. A proposta que nós estamos fazendo e está consubstanciada na PEC, esqueci o nome dela, do Imposto Único Federal, transfere a estados e municípios 56,16%. Portanto, aumenta. Estados e municípios passarão a receber também, além de tudo aquilo que eles recebem do imposto de renda, uma parcela do imposto sobre movimentação financeira também, equivalente a 6% da arrecadação. Portanto, estados e municípios serão parceiros também na arrecadação desse imposto. Para finalizar, eu acredito que essa é uma reforma tributária moderna, porque eu tributo sobre movimentação financeira e os outros apresentadores vão estar falando exatamente sobre isso. Por que eles acham que esse imposto é bom? E eu não vou fazer essa justificativa, então pode passar rápido, mas é base ampla, é universal, ele simplifica, não tem burocracia, não declaratório, reduz litigiosidade, acaba com a evasão, adequado à economia digital e reduz a carga tributária para as empresas, como nós vamos ver, como nós já vimos Pode passar, por favor. E aqui eu termino a apresentação. Com a ideia do imposto único federal que nós estamos propondo, um imposto de renda e um tributo sobre movimentação financeira com alíquota de 1,21%, nós vamos ter esta distribuição, que eu depois terei o maior prazer em dar aos senhores,
desagregado para 126 setores usando os dados do IBGE. Eu agreguei aqui para não ter uma coluna com 126 atividades, né? Tem atividade de conservação e limpeza, tem atividade de produção de arroz, feijão, milho, um por um, etc, etc. Eu agreguei tudo o que acontece. Agropecuária, com o modelo do Imposto Único Federal, teria uma queda de 14% de carga tributária, menos 23 mineral, indústria de alimentos, menos 17, indústria de transformação, menos 31, menos 27, setor de serviços, menos 30%. E vejam, a indústria também se beneficia com a desoneração de folha. Terá uma queda de carga tributária de 31%. 31%. Vocês vão falar, mas que milagre é esse? Que coisa interessante. Como é possível todo mundo pagar menos e a arrecadação ser a mesma? Como é possível isso? Qual é a pegada que está por trás do imposto sobre movimentação financeira? É o único imposto, deputados, que chega a 30% do PIB brasileiro que não são alcançados por nenhum imposto. E aí eu digo, informalidade, o sonegador, o planejador, aquele que dentro da legalidade faz esses esquemas de hoje são possíveis de serem feitos para não pagar imposto, e, infelizmente, o quarto segmento que começa a crescer muito no Brasil, crime organizado, que controla tráfego, contrabando, armas, e controla comunidades inteiras. Em alguns estados, determinados conjuntos de 200, 300 mil pessoas são comandadas pela milícia, que não pagam um tostão de imposto. E eu estimo em 30% do PIB brasileiro hoje, só a economia informal, estimada pelo IBGE, dá 17% do PIB. Eu acho que os outros 13%, sonegação, evasão e economia do crime, representam os outros 17%. O segredo está aqui. Quem paga imposto hoje vai pagar menos. Todos os setores vão pagar menos. Em compensação, 30% do PIB, que não são alcançados por nenhum tributo, vão começar a pagar a sua cota parte. Era isso que eu queria trazer como contribuição para os senhores. E, para finalizar, como é que eu vejo uma reforma tributária? E aqui eu quero falar muito particularmente para o meu amigo deputado Alex Fontaine. Eu acho que não existem ideias que não se combinem. Eu acho que, por exemplo, a implantação de uma reforma tributária no governo federal nesses moldes. Segundo, todos os tributos dos estados seriam transformados no imposto único estadual, que é o quê? O ICMS. Aí vale a PEC 45, vale a PEC 110, vale até, eventualmente, a sugestão de simplificar. Já a única diferença é que, dos 28 participantes da PEC 110, um caiu fora, que é esse aqui. Os 27 estão aqui. Então, junta tudo, melhora os 27, cria uma legislação única, harmoniza, usa todos os... Vamos construir um IVA bem feito para os estados, mas deixa a União fora. E a União segue esse modelo. A mesma coisa com relação aos municípios. Isso pacifica o debate. Eu acho que dá para se falar, então, no Imposto Único Federal, no Imposto Único Estadual e no Imposto Único Municipal. Esse aqui com a proposta do IUF, esse aqui com a proposta da PEC 110, ou qualquer uma delas, e esse aqui com a proposta de simplificar já, que quer transformar o ISS num imposto mais moderno e totalmente de destino, coisa que ele não é hoje, mas aperfeiçoa o ISS. Então, era isso que eu queria dar como contribuição para esse debate, e dizer o seguinte: o objetivo desse seminário é discutir, porque não é loucura se falar no uso de um tributo sobre movimentação financeira hoje no Brasil, como não é no mundo. E existem várias camadas da tributação sobre movimentação financeira. Desde a movimentação financeira via bancos, que é a CPMF. A CPMF só pegava movimentação financeira de bancos, não pegava movimentação financeira do mercado de capitais. Até as propostas que estão sendo hoje trabalhadas, como o Tobin Tax, como vocês vão ver pelo americano e o suíço, que acham que você tem que ampliar essa base. Além da base bancária, que é a base tradicional,
que nós usamos da CPMF, dá para você começar a avançar também em algumas outras faixas de movimentação financeira, por exemplo, como é a Inglaterra, que tem um stamp tax em todas as negociações de ações. Singapura, maior centro financeiro da região asiática, né? Tem um tributo que incide sobre todas as atividades, do estilo Tobin Tax, com uma alíquota que chega a 2%. Em ações é 2%, depois em derivativo é menos, etc., mas amplia a base de incidência, que tem duas vantagens. Primeiro, é enorme, portanto, aumenta a possibilidade de arrecadação. E segundo, é justo. Essa sim é justo. Quem ganha dinheiro em derivativo, em mercado de capitais, esse sim é, como diz o ministro Paulo Guedes, são os milionários. E esses, ao serem mais tributados, estaremos construindo um sistema estruturalmente mais justo, onde a grande carga tributária, não tenham dúvida, se a gente começar a ampliar para ações, depois para derivativos, depois para bonds, depois para títulos, essa tributação vai pegar, de fato, o mais rico. Aí nós vamos perceber que a base CPMF que nós pagamos quando vamos no supermercado, quando fazemos compras, etc., vai representar 10% da arrecadação. 90% vai vir do setor financeiro. Esse vai chiar com essa proposta, não tenho dúvida nenhuma. Mas é o que está sendo discutido hoje no mundo. E eu convido os senhores a ouvir as apresentações que nós vamos ouvir para mostrar que não estamos sonhando, isso não é uma ilusão, isso não é uma utopia, isso não é uma jabuticaba brasileira, não, é uma coisa que começou aqui há 30 anos atrás e que hoje está alcançando o mundo inteiro, como vocês vão perceber. Desculpe aí a demora, tá bom? Muito obrigado.